E agora vamos dar início à parte prática, a nossa marcação. E eu vou fazer essa marcação na parte do rosto. O que é importante, e que eu comentei na aula teórica, é a questão da marcação nas áreas de risco para o paciente. Então as áreas de vaso, as áreas de nervo são importantes a gente delimitar elas para a gente não passar com endolaser. Quantos vetores eu vou fazer? Depende. A modelo tem um rosto pequeno. A gente faz um vetor, já resolveria. Ah, tem um rosto maior, vamos fazer 2 vetores. Então, tudo isso vai depender muito da avaliação, do momento que a gente for fazer essa avaliação. Eu começo a fazer essa marcação, principalmente, na região de globo ocular. Então, eu venho aqui e eu vou fazer essa marcação em globo ocular, aqui, ó, para eu saber que essa daqui é uma área de risco para mim. Outra área que eu gosto de marcar para eu delimitar a minha área seria essa daqui, ó, que é logo abaixo aqui do osso frontal. Então, toda essa parte aqui fica para eu trabalhar com o endolaser. Acima dessa linha eu não trabalho, que é a parte frontal aqui. O resto todo abaixo eu consigo trabalhar. Uma outra área importante para a gente marcar com o endolaser, e aí eu gosto de pegar aqui, ó, 2 dedos, obviamente 2 dedos da modelo, 2 dedos aqui do tragus, dessa ponta que a gente tem aqui no ouvido. Daniel, eu peço para o paciente marcar? Sim, pode pedir. Se for o caso, você pode pegar aqui na área da costeleta dela e descer. Pegou bem na marcação da costeleta. Quando você pede para encostar aqui, vai dar os 2 dedos que a gente precisa. Toda essa área marcada é onde eu vou trabalhar. E aí, uma área de risco? Nariz e uma área de risco, o canto aqui da boca, ó. Tá? Então, essas áreas são áreas de risco que eu tenho. Então, aqui eu não entro com o endolaser. E a outra área de risco que eu gosto de marcar, eu palpo bem a borda superior da mandíbula dela e eu marco em cima da borda. Por que em cima da borda, Daniel? Porque aqui nessa área é uma área onde eu tenho um ramo de nervo facial. E se eu passar por ali, eu posso dar uma paresia no rosto dela. Então eu já marco o ângulo superior e quando eu for marcar a papada, eu já vou marcar a parte de baixo também. Então eu elimino todo o ângulo de mandíbula, que é por onde eu tenho uma região nervosa importante ali, onde eu tenho um problema grande caso eu vá fazer o endolaser nessa região. Então, eu não passo o endolaser desse jeito aqui, tá? Porque aqui eu tenho um nervo. Então, aqui, ó, marquei toda a parte do rosto, eu posso vir aqui, ó, faço um pertuito aqui, e aí eu venho abrindo os meus vetores para marcação. Como eu falei, minha modelo tem um rosto pequeno. Então, eu consigo trabalhar com um vetor só, eu conseguiria fazer o rosto dela todo. Daniel, se ela tivesse um rosto maior, eu posso colocar um vetor aqui e fazer ele para cá, ó, por exemplo. Ó. Posso fazer isso também, caso tenha um rosto maior. Mas a gente está vendo aqui, ó, que ela tem aqui uma distância até o meu ponto de risco, aqui minha área de risco, ela tem aqui 5, 6 centímetros. Então é uma área boa para eu trabalhar, eu vou conseguir trabalhar com um único vetor, com ela. E aí, do mesmo lado, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou marcar as áreas de risco e vou fazer a aplicação. E aí essa aplicação é aquilo lá, que está lá na aula, na teórica, está lá no seu material. Eu venho aqui, faço um botãozinho anestésico, do botãozinho anestésico, eu abro o pertuito, passo a cânula com a solução de Klein e depois eu aplico o endolaser. Então aqui não tem segredo nenhum, tá? Eu vou fazer nesses vetores. Caso seja necessário, você pode fazer um segundo. Como ela tem um rosto menor, ela tem uma estrutura de rosto menor, não tem necessidade, tá? Então aqui, as áreas de risco que eu tenho
são essas áreas de risco que eu tenho. Lembrando que aqui na frente eu tenho uma região linfonodal importante. Se eu lesionar essa região linfonodal, o meu sistema linfático ele fica deficiente e aí qualquer edema no rosto vai ser um caos. Por isso eu evito essa área, por isso eu evito essa região. Canto de nariz, canto de boca, orbicular do olho e região aqui superior da mandíbula mesmo, aqui na borda do osso aqui da mandíbula. Tá? Então, essas são as áreas de risco. E aí a marcação aqui. Tá? Essa marcação. E aí, quando ela estiver deitada, eu vou fazer a marcação na papada para vocês poderem ver. Então aí, nos próximos módulos, aí também tem algumas áreas que a gente tem que preservar. Tem que ter cuidado. Muita gente até comenta, eu não posso fazer na tireoide. O endolaser não vai chegar na tireoide porque sua tireoide é bem profunda. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Se um dia você chegar com o endolaser na tireoide, é porque você aprofundou demais a fibra e aí você já está fazendo errado. Então aqui nós temos algumas áreas também que a gente vai fazer essa marcação, mas a principal na papada vai ser o ângulo inferior, que é uma área de risco. É uma área complicada que a gente tem para poder trabalhar ali e poder dar algum tipo de intercorrência na paciente. Mas aqui a marcação do rosto seria essa daqui. Sempre lembrando que aqui, ó, se a gente pegar pela pupila dela e descer aqui, ó, nessa região, se você aprofundar o dedo aqui, você vai sentir um forame, você vai sentir um buraco. Aqui está o forame infraorbitário, onde tem um ramo de nervo infraorbitário. Que ali, se aprofundar a fibra demais e a luz desaparecer quando você estiver fazendo, significa que você pode estar nessa região e pode dar um problema maior. Então, é só observar a luz, que aí você vai ver. No módulo que eu for fazer a aplicação mesmo, vai estar ali o passo a passo, no módulo do passo a passo do endolaser, você vai ver que está ali. Você vai entender essa profundidade da fibra. Uma vez que você entender essa profundidade, aqui não tem erro. Tá? É só deixar ela na profundidade correta. Se você fizer ela muito superficial, pode furar a pele, mas se você fizer muito profundo, você pode pegar o nervo. Então aqui você vai entender isso, é super tranquilo. Essas seriam as marcações que a gente tem no rosto de áreas de risco e de vetor. Tá? E aí o passo a passo do endolaser, só você pegar lá o protocolo, pega lá no módulo do passo a passo, vai fazer a mesma coisa. Higieniza, botão anestésico, abre o pertuito, passa a cânula, passou a cânula, joga o anestésico e aplica o endolaser na dose ali, na potência que a gente colocou na tabelinha para você. Tá bom? Então aqui foi a área, foram marcações da área de risco do endolaser e uma possível marcação de vetor. Porém, a marcação de vetor aqui é mais difícil, não existe uma regra, então vai depender muito de cada paciente. Mas aqui a gente tem uma boa ideia já de marcação de como a gente faz. Tá bom? Então essa daqui foi a nossa marcação, a nossa área de risco para facial, para o endolaser facial. E aí agora eu vejo você no próximo módulo.